O Instituto Emílio Cessa traz até a Catedral São Francisco de Paula, através, obviamente, seus dirigentes, uma amostra das obras desse artista que esteve aqui na Catedral, juntamente com dois famosos pintores que todos nós já conhecemos, que é o Locatelli e que é também o Adolfo Gardoni. Adolfo Gardoni. Vou fazer uma correção, Felipe. Pois não. Tá? Nós conhecemos, né? É importante que, Sim. que ela fale como presidente do Instituto, né? Sim. Porque nos chega ao ouvido, e talvez da comunidade, Sempre. somente o Aldo Pois é, Locatelli. exatamente. Então nós precisamos ouvir esse outro lado, esse outro pintor lado, que esse outro esteve pintor, na Catedral. que foi tão importante quanto. Fica Emílio Cessa, né? Muito bem. Então, é a presidente do Instituto, que é a Maria Helena Montardo. É isto? Sim. À vontade, por gentileza, para nos contar um pouco desse trabalho, desses artistas que aqui estiveram. Foi em 1948 que esses artistas, Emílio Cessa, Aldo Locatelli e Adolfo Gardoni, foram contratados pelo bispo de Pelotas, Dom Antônio Zátera, para realizar as pinturas e decoração da Catedral São Francisco de Paula. E eles levaram mais de um ano para realizar essas pinturas, a decoração e a catedral, as pinturas, o trabalho efetivamente terminado, foi inaugurado em dezembro de 1950. E a comunidade participou e ficou muito satisfeita com esse trabalho realizado pelos artistas italianos. É que, na verdade, muitas das vezes, e bem frisou o colega José Érico Cava, a população em geral e até mesmo aqueles turistas que aqui chegam na Catedral São Francisco de Paula, ficam muito ligados no Aldo Locatelli. Que importantíssimo foi também com os outros dois. E raramente se cita o nome desses artistas. Mas precisamos fazer justiça, precisamos citar também os dois artistas. Mas me diga, por gentileza, Maria Helena Montardo, como é que começou o Instituto Emílio Cessa? Na verdade, nós constatando esse não reconhecimento do trabalho de Emílio Cessa, como que ficou esquecido em segundo plano. Então, nós, um grupo de historiadores, resolvemos formar um grupo para o resgate e o reconhecimento da obra de Emílio Cessa, que não ficou restrita à cidade de Pelotas, em outras cidades do nosso estado e também fora do estado. Emílio Cessa realizou pinturas, e no nosso estado podemos citar Santa Maria e Santo Ângelo, além de Porto Alegre, né? E fora do estado, Itajaí, Santa Catarina e Amparo, em São Paulo. Vejam, os senhores estão observando nesse momento não só painéis que estão aqui expostos na Catedral, fotos e legendas deste extraordinário pintor, que é do mesmo gabarito do Aldo Locatelli, porque, na verdade, também estamos mostrando nesse momento para vocês acervos aqui da nossa Catedral que deram o toque, quase que em determinados momentos, total da mão do artista Emílio Cessa. Acho que é por aí, né, José Érico? Fica bem resgatada assim, esse justo dado que traz
traz à tona o nome desse artista. Né? Isso fica fazendo parte da história da Catedral Metropolitana de Pelotas, mais 2 artistas do qual não chega ao ouvido do público. Né? Muito bem, nós agradecemos Maria Helena Montardo pelos seus preciosos esclarecimentos, e pode ficar certa que aqueles que estão nos assistindo aí vão ficar bem marcados quando chegarem aqui na Catedral, olhar algum cantinho, alguma coisa, porque lá está a mão desse pintor. Nós, do Instituto Emílio César e CES, gostaríamos de agradecer a Pelotas, a toda a comunidade, pela acolhida ao nosso trabalho. Isso nos dá uma satisfação muito grande. Obrigada. E nós ficamos muito felizes com a sua atenção para conosco, e achamos assim justo e merecido que este artista tenha também o seu reconhecimento nesta obra fantástica da nossa catedral. Muito obrigado, nós. Continuando falando do artista Emílio César e, consequentemente, do Instituto Emílio César, nós temos aqui a professora Eliane Silva, ela que tem assim um conhecimento mais amplo, eis porque ela fez um preparo especial com relação a tudo que aconteceu nesses momentos passados aqui em Pelotas, nessa obra de arte que é a Catedral. E nada melhor que o companheiro José Érico para inquirir a Eliane aí de imediato. Não, já vou passar de pronto para ela a palavra, para dizer, porque eu também estou curioso, né, assim como o telespectador deve estar curioso para saber, né, aonde se insere o Instituto, né, sobre o grande pintor também da Catedral de Pelotas, o César. É que, na realidade, Pelotas tem um grande mérito de ter trazido os pintores, de ter estabelecido esse contato, né? Dom Antônio que através do Papa, que não era Papa ainda, né? O futuro Papa João XXIII, indicou Emílio César, e Dom Antônio ia muito à Itália, né? E aí deu-se esse contato. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que Pelotas teve o mérito de trazer os pintores, porque foi a partir da catedral que se ampliou para o Rio Grande do Sul. Exatamente. E eu hoje estou muito feliz de estar aqui com a exposição, porque esse trabalho que a gente começou, eu comecei a pesquisar, fui eu que pesquisei em Pelotas, e desde o início da pesquisa, embora eu percebesse que as pessoas não conheciam o nome de Emílio César e conheciam muito o nome de Aldo Locatelli, né? E então a gente também isso mobilizou a pesquisa para saber o porquê disso, né? Então no livro a gente vai colocar um pouco disso, por que essa diferença, né? Que começa com a chegada dos pintores, que são tratados igualmente, e à medida que o tempo vai passando, esse tratamento, digamos assim, vai se dissociando, né? Em detrimento de um e esquecimento de outro, né? Desculpe interrompê-la, mas há também aí a mão do pintor Aldo Gardoni? Sim. Juntamente, sim. Seriam 3, então? Sim, seriam 3. Mas os principais pintores, os que tinham a maior responsabilidade, inclusive porque Emílio César foi quem fez o projeto da catedral, foi ele que projetou. O que é projetar uma igreja? É estabelecer como é que ela vai ser composta, os desenhos, né? O preenchimento do espaço. O preenchimento daquele espaço, ótimo, né? Então, o Emílio César foi quem fez esse projeto, né? Então, na pesquisa, então, como eu estava dizendo, a gente vai recuperar o porquê dessa diferença de tratamento, né? Mas uma coisa que eu acho importante salientar é que desde que a gente chegou em Pelotas para pesquisar, me pareceu que, embora as pessoas não conhecessem Emílio César, elas estavam prontas, de coração aberto, para aceitar acolher, seria a palavra, né? Essa informação de que havia
um outro pintor, além de Aldo Locatelli, né, que na realidade havia pintado uma grande extensão da catedral. Então a acolhida, não posso deixar de registrar que a acolhida foi excelente e hoje até me emociona muito de a gente estar com uma exposição aqui que concretiza o trabalho, né? Ele é um pintor sacro também, pintou Um algumas especialista catedrais de arte sacra. no Rio Grande do Sul e, como falou a professora, presidenta do Instituto também em Santa Catarina, né? Isso. E na Itália, certamente, né? Onde ele deve Sim, ter começado, né? sim, claro, ele já era conhecido na Itália por ser um especialista de arte sacra, né? E por que a senhora acha que ficou um tanto apagada esse aspecto pitórico do César Pois Pelato? né? É uma boa pergunta, né? Que no livro, se a gente ler no livro, ali começa. Porque, na realidade, essa pesquisa ela não está terminada, né? Ela não tem um ponto final, ela continua. Tem muitos pontos em aberto, né? Que a gente quer buscar, né? Ainda. Ou será porque o Aldo Locatelli ele se entrosou dentro da comunidade de Pelotas, participou da Escola de Belas né? Artes? Que é uma resposta exata. Não, se afinou mais sim, com ele Pelotas, tem toda né? essa questão. Não sei se afinou mais, mas ele tem toda essa inserção social, ele tem um trabalho lindíssimo, evidente, é a primeira questão. Ele está inserido dentro da Escola de Belas Artes, ele pintava, ele tinha alunos, claro. Né? Ele tinha uma boa relação com a dona Marina Pires, né? Que foi praticamente quem fundou a Escola de Belas Tanto Artes. que eu vi agora no MAUG, a foto que eu só conheci em livro, tem a foto ali no MAUG, né? A foto não, o retrato que ele pintou, né, da Dona Marina, né? Então, ele participava do Rotary Club também, Na verdade, professora, dizem os grandes sábios que aquele que é até por natureza, inerente à vontade, que se sobressai um pouco na interpessoal, ele aparece um pouco mais. Não é por aí? Sem mérito ao artista, que é fantástico, né? Talvez ele interagisse mais com a sociedade, será que é por aí? Não sei, pode ser que o outro não tivesse ficado tanto tempo em Pelotas assim. Também, né? São várias questões, eu acho que não é só uma questão, né? São várias questões aí, para a gente analisar rapidamente assim, né? Professora, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. E saiba que nós estamos aí para difundir cada vez mais, vamos estar em contato com o Instituto Emílio Cessa, para que possamos ir aos poucos também conscientizando mais, através dos nossos programas, desse trabalho brilhante que foi o Emílio Cessa, juntamente com os outros dois que aqui estiveram. Nós que agradecemos a oportunidade, registrar agradecimento ao Padre Luiz também, que tem nos acolhido. Obrigado a nós. Obrigada. Doutora Frânio, estou com o companheiro José Andrade Cava, adquiriu um automóvel e ele vem até o seu CRVA porque os despachantes desta casa sempre são credenciados e também sabemos da lisura do CRVA 223 que trabalha dentro do que conceitua as leis. Me traga o companheiro. Nós acolhemos toda a nossa população, inclusive os despachantes que aqui labutam, são devidamente credenciados. E aqui nós acolhemos toda a documentação necessária para o registro do automóvel. Nós temos uma casa nova hoje, como os senhores estão vendo, e uma casa que foi projetada para o bom atendimento ao nosso público
e a boa prestação de serviço por parte de todo o corpo funcional do CRA 223. Eu quero agradecer a acolhida, sei que o companheiro será muito bem atendido e quero lhe cumprimentar pelas belíssimas instalações da sua nova casa. Parabéns, doutor Afrânio. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Cooperativa de Crédito dos Notários e Registradores do Rio Grande do Sul. Uma cooperativa e é um banco. Associe-se e obtenha as melhores taxas do mercado. Olha, cara, eu estou precisando recuperar a minha condição física. Bem, o estúdio Augusto Salé, onde eu me exercito, oferece não só os exercícios normais, como também para a pessoa de qualquer idade e agora, notadamente, José Érico, indicações de vários médicos aqui da nossa cidade, até mesmo da região sul, para patologias. Que bom, Ricardo. Professor Augusto Salé, eu que frequento aqui no estúdio Augusto Salé, lhe trago o companheiro José Érico Cava, que por indicação precisa aí de um atendimento para perda muscular. E eu posso dizer, porque frequento o estúdio Augusto Salé, o que vocês oferecem. Excelente. Muito obrigado pela indicação. Seja bem-vindo. Estamos prontos para atender o teu objetivo. Nossos profissionais são altamente capacitados, todos com graduação e muitos com pós-graduação na área da saúde, para atender o teu objetivo, que é o ganho de massa muscular, e de muitas outras pessoas que têm na atividade física um aliado para a sua saúde. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Augusto Salé. Obrigado a você. Estamos agora com o doutor historiador, ex-professor da PUC, professor Arnoldo Doberstein. Não sei se está bem pronunciado o nome. Correto, é isso mesmo. Correto. Isso mesmo. É também um participante do Instituto Emílio César e vem trazer aqui para nós mais alguns esclarecimentos para fecharmos assim e resgatarmos de uma maneira, acredito, extremamente merecedora o trabalho deste renomado pintor, também italiano, que é responsável pela pintura fantástica, maravilhosa, inesquecível da nossa Catedral São Francisco de Paula aqui em Pelotas. Acho que é por aí, né, José Carlos? É por aí. Vamos aproveitar o professor, que é historiador, né? E já está com o livro na mão, aí o pessoal de casa pode perceber o livro na mão do professor, tá? Que ele nos fale um pouquinho sobre esse livro. Sobre o próprio livro, né? Bom, então o que representa o livro na caminhada do ICES, né? Do Instituto Cultural Emílio César? Então, na verdade, o livro é o primeiro de uma série de 3 edições que nós pretendemos levar a cabo, que é para dar conta de toda a trajetória artística do Emílio César, desde a sua formação europeia até o seu retorno à Itália em 1965, até a sua morte. Então, esse é o primeiro de uma trilogia. Então, neste exemplar, nesse primeiro volume, nós fomos até a Itália, até Bérgamo, e fizemos uma pesquisa, então, daquela parte da formação acadêmica do Emílio César. E acho que isto vem responder à questão que vocês estavam anteriormente debatendo, né? O porquê do parco reconhecimento, digamos assim, do Emílio César. Do sobressalto do Locatelli em relação... Na verdade, no nosso entendimento, uma boa parte disso foi por desinformação.
Na verdade, nunca tinha sido feita uma pesquisa que mostrasse para o mundo cultural do Rio Grande do Sul exatamente essa formação que o Emílio Cessa teve. Então, ele teve uma formação acadêmica, ele passou nas escolas de artes de Bérgamo, ele foi aluno do Fermo Taranho, que era um renomado pintor de igrejas, não só da Itália, como de outras partes, né, do continente europeu, requisitado, que inclusive foi o responsável pela decoração do santuário da Nossa Senhora do Rosário em Pompeia, que são 4.000 metros quadrados de pintura mural. Então, o Emílio Cessa, além de ser aluno do Fermo Taranho, ele conviveu com Humberto Marigliani, com outros diversos pintores. Então, o livro, de certa forma, eu acho que a importância dele, uma parte reside nesse resgate, de nós trazermos para o público do Rio Grande do Sul a informação sobre esta formação. E o segundo aspecto importante, que também eu acho que diz respeito à discussão anterior de vocês, é que no livro nós procuramos mostrar que eles vieram de uma tradição de pintura sacra italiana, aonde não havia diferença de hierarquia entre o pintor figurativo e o pintor decorativo. Esta diferença foi criada por nós aqui, mas eles vieram de uma escola onde essa diferença não existia. Só para vocês terem uma ideia de como é que funcionava na prática a realidade entre os dois artistas. Ambos contratavam com contratos diferentes e separados a parte de cada um. Então, Persígia, você sabe que cada um tinha uma responsabilidade. Exatamente. Embora o Cessa fosse decorativo, né? Sim, era pintor decorativo. O Locatelli, pintor figurativo. Então, aqui em Pelotas, para nós, que é o caso específico que nos interessa, né? Quando o padre Antônio Zotter fez o contato com o Emílio Cessa veio e planejou todo o conjunto do que nós chamamos de ambiência pictórica. Tem a fotografia, não é do projeto assinado pelo Emílio Cessa, tem depois, posteriormente, tem o atestado do padre Joanes que deu. Então, como é que eles faziam? O Emílio Cessa inicialmente fazia toda a parte decorativa. Então, só para ter uma ideia assim de metragem, vocês entram na Catedral de Pelotas, toda a nave lateral esquerda foi pintada pelo Cessa. Começo ao fim. Toda a nave lateral direita foi pintada exclusivamente pelo Cessa. E da nave central, os medalhões do Locatelli e aqueles grandes medalhões pintados pelo Cessa. Então, se nós pegarmos em termos de metro quadrado, a metragem do Emílio Cessa superava a metragem do Locatelli. E por consequência disso, daquelas pesquisas que nós sabemos, o Emílio Cessa fazia o contrato de valores maior, como o caso de Santa Maria. Mas não é porque ele era melhor pintor. Sim. É porque ele tinha uma metragem maior para produzir. Diferentes visões dentro do espaço arquitetônico. E né? entre eles tinham muito claro para os dois que eles trabalhavam com um tipo de pintura que uma parte devia complementar a outra. Finalizando, e aonde fica o outro pintor, o Aldo Gardoni? Que, na verdade, o Adolfo Gardoni, não é Aldo Gardoni, o Adolfo Gardoni, né, melhor dizendo, desculpa. Ele vinha, na verdade, mais como uma especialidade de estucador. O que é o estucador? É o que se encarrega de fazer a parte do estuque, sim, que é a parte do gesso, que é a parte, né, da moldagem, e que também depois colava e pintava aquelas estrelinhas de estuque que aparece no meio da pintura. Era um trabalho também muito demorado, esse trabalho de estucador. Mas o Adolfo Gardoni, na verdade, ele não era
pintor como os outros. Ele rematava, né? Ele também pintava o estuque, pintava as outras partes. Só se tiver mais um minutinho. Quando o Gardone, tanto é que o Gardone ficou um pouco tempo aqui no Rio Grande e voltou. Aí que vem um terceiro pintor, o Atílio Pisoni. Esse sim, esse então acompanhou depois das outras igrejas que a Maria Helena falou, acompanhou a equipe deles. Muito bem. Acho que fica resgatado assim de forma bastante sintomática o trabalho desse artista que foi tão importante quanto Locatelli aqui na Catedral de Pelotas. Bem, professor, eu agradeço muito a sua presença conosco aqui. Desejo que o Instituto continue trilhando aí, cada vez mais mostrando o trabalho justo e merecido desse consagrado pintor. E nós aqui em Pelotas vamos ficar sempre à disposição para, hora por outra, ir resgatando a imagem do artista e do Instituto. Então eu queria, como uma última palavra, eu queria reiterar o que já foi afirmado anteriormente, tanto pela Maria Helena como pela Eliane, o nosso agradecimento enquanto membros do ICES pela acolhida que todos os agentes culturais da cidade de Pelotas e o público em geral têm nos dado desde o começo da nossa trajetória. Essa não é a primeira vez que nós temos tido aqui, nós já tivemos 3 vezes, essa é a terceira vez. Aqui na Catedral já tivemos 2 vezes anteriores. O lançamento do nosso livro já foi feito aqui. Então, a nossa avaliação, e nós temos que agradecer, ampliar esse agradecimento agora, pessoalmente, para vocês dois, é que nós estamos, assim, até de certa forma, surpresos com a excepcional acolhida que Pelotas tem nos proporcionado. Isso só nos estimula a gente a continuar modestamente fazendo o nosso trabalho, que nada mais é do que garimpar informações e trazer para o público. Bem, aí está, doutor e historiador, ex-professor da PUC, Arnoldo Doberstein. José Érico, agradecemos ao professor, muito obrigado, e acredito que cumprimos aí a nossa missão em levar, assim, um reconhecimento ao artista e ao Instituto, né? Perfeito. Perfeito. Muito obrigado, professor. Nada melhor que encerrar esse trabalho onde trazemos a direção do Instituto Emílio Cessa do que conversarmos um pouquinho com o filho do artista Emílio Cessa, que é o Franco Cessa, né, José Érico Cava? É verdade. Ele está vendo aí todo esse movimento, várias vezes já viu as obras do seu pai, mas que bom que ele esteja aqui conosco para nós mostrarmos para os nossos telespectadores a figura de um filho desse renomado artista. Você não pensa assim, José Érico? Eu penso, né, cara? Eu, como telespectador, também devo estar querendo saber, né? Que já que conhecemos as personalidades dos outros pintores, ou pelo menos um dos pintores, sim, nada melhor que perguntar para o filho do Cessa que tipo de personalidade tinha o pai dele. Pois é. Muito obrigado pela presença já antecipada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo conversar um pouco com vocês. Bem, a respeito da pergunta que vocês me formularam, personalidade do meu pai. Era uma pessoa muito interessante, porque ele era uma pessoa bastante carismática e uma pessoa muito alegre também, que gostava muito gostava muito de Pelotas, gostava muito do Brasil. E quando ele voltou para a Itália, ele sentiu muito a falta das amizades que ele deixou aqui e da acolhida, na verdade, que ele teve no Brasil. E era uma pessoa muito interessante, porque gostava de contar piada, de se divertir com as pessoas. Foi uma pessoa que me marcou muito, né, em todos os sentidos, inclusive na minha vida profissional. Sim. Né, que eu me formei em arquitetura, depois fiz também engenharia, e no início da minha trajetória profissional pude fazer algumas viagens com ele
pela Europa e muito aprendi com ele. Né, sobretudo na parte de história da arte, né, que é digamos, que era uma área que eu realmente tinha muito que aprender com ele. A base. A base, exatamente. Bem, e no dia a dia, assim, no cotidiano, ele levava o tempo dele em que percentual para a pintura, ou ele pintava em momentos esporádicos, em momentos de inspiração? Não, ele era bastante metódico, assim, ele tinha os horários dele, né, que ele gostava de trabalhar à noite e durante a tarde. De manhã não muito, de manhã ele gostava de descansar, até porque ele trabalhava bastante à noite. Ele sabia dividir bem o tempo dele, né, mas se dedicava muito ao trabalho dele, ele gostava muito do que fazia. Sim, e às vezes tinha essas jornadas que ele saía para contratos como este, que aconteceu aqui na Catedral e em outros lugares que foram mencionados aqui no sim, programa. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o professor Arnoldo deve ter explanado muito bem, né, toda a trajetória dele, e ele trabalhou em vários países e teve trabalhos bastante grandes, e foi uma trajetória muito interessante. Né? Brilhante, interessante e histórica, né? Histórica, sem dúvida. Né, José? Bem, eu acredito que nós podemos quitar então este trabalho, trazendo a presença do filho do artista, o arquiteto e engenheiro, que é o Franco Cessa, é isso? Né? Exato. E que está junto com a direção do Instituto Emílio Cessa. Nós agradecemos a sua presença, agradecemos também a obra que seu pai deixou aqui na nossa Catedral São Francisco de Paula, juntamente com outros artistas, mas acreditamos, como já fizemos anteriormente, tanto eu quanto o José Érico Cava, que estejamos assim trazendo para a população de Pelotas, que é extremamente levada à cultura, gosta e ama a cultura, o reconhecimento deste renomado artista que esteve aqui com o Locatelli, Emílio Cessa. Por aí. E agradecemos a sua presença, não sei se queria mencionar. Eu gostaria de reiterar as palavras do professor Arnoldo e dizer que realmente eu também pessoalmente agradeço todas as vezes que eu vim a Pelotas pela belíssima acolhida que o povo pelotense tem nos dado, e eu gostaria de registrar isso. Realmente o povo de Pelotas é um povo especial, sobretudo, né, na parte da cultura, um povo que se interessa e que valoriza. E eu gostaria de agradecer, então, a acolhida que nós sempre tivemos aqui. Muito bem. Nós agradecemos a sua presença e agradecemos também já aos que por aqui passaram do Instituto, e pode ter certeza que nós vamos, como disse ao pessoal do Instituto, reitero, estaremos aí hora por outra falando e relembrando o trabalho do Emílio Cessa, não só na Catedral, como também em outros lugares do mundo por onde esteve. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado pela oportunidade. José Érico, o programa terminou. Obrigado. Um abraço a todos. Bem, nós andaremos por aqui na próxima semana. Até lá.